Bom dia a todos, a todas. Vamos aguardar mais uns 5 minutos para ver se mais pessoas vão entrando. A gente sempre tem, às vezes, um pequeno atraso. Estamos uns 5 minutinhos para ver se mais pessoas entram. E aí a gente começa para ninguém perder, a gente pegar desde o começo. Pode ser? Mais uns 1 minutinhos? Concordam?
bom dia a todos, a todas. Vamos retomar, né? Temos aqui uns 5 minutinhos de tempo até que todo mundo chegasse, as pessoas viessem. Então, acho que agora já podemos iniciar sem problemas. E vamos combinar o seguinte: se vocês tiverem perguntas, se tiverem dúvidas, vocês já vão escrevendo no chat, a gente está aqui de olho nele. Então, vocês vão já colocando quando surgir alguma dúvida na minha explanação, porque às vezes vem uma dúvida num determinado momento, se a gente deixar para perguntar depois, aí perde o assunto, né? Perde o tema. Então, se tiver pergunta, você já coloca no chat, a gente já vai respondendo conforme eu vou olhando aqui, tá? Ok? Nós vamos, alguém perguntou até que horas vai, a gente vai até em torno de meio-dia, né? É uma hora de apresentação para vocês conhecerem essa nova ferramenta, essa nova técnica que pode ajudar vocês, né? Na questão de orientação profissional e orientação de carreira, tá? Então, aqui vocês veem a capa, né? Então, tem a GOPC e o símbolo escolhido é uma bússola, né? Ou seja, algo que vai dar uma orientação para quando a gente está meio perdido, né? Então, se você está no mato, né? Sem cachorro, você está perdido em algum lugar, então você usa uma bússola, né? Para tentar localizar. Digamos que a bússola é o antepassado do Easy, né? Ou do GPS que a gente usa hoje, né? Os sistemas já mais informatizados e tudo isso. Mas antigamente era a famosa e imprescindível bússola para a gente poder achar o caminho, para achar a direção de onde tem que ir. Por isso esse que foi o símbolo idealizado para esse programa, tá? Para essa ideia do GOPC, né? Que é esse guia de orientação. Então a bússola funciona mesmo como um guia para orientação. Bom, esse é um trabalho que se aplica em dois momentos principalmente, né? Então, para a orientação profissional e orientação de carreira. Então, quando a gente pensa em orientação profissional, a gente está falando da orientação para o jovem, né? Então, quando a pessoa ali, o aluno, a aluna que está terminando o segundo grau, o antigo segundo grau, né, o ensino médio, e vai fazer uma escolha de uma carreira, né? Então, vai escolher uma profissão, né? Então, que curso que eu vou fazer? Vou fazer um curso disto, né? Vou fazer o curso de alguma coisa, tal. E isso que é a função da orientação profissional. Só deixa eu anotar uma coisa aqui, pessoal. Tem gente que acho que está tendo problema. Então, você tem lá o jovem, ele está no ensino médio, está terminando o ensino médio, ele vai fazer uma graduação, vai escolher qual faculdade, qual curso que ele quer fazer, ele vai ter uma ideia, né, de que carreira que ele vai seguir, e ele vai buscar algo que o realize, que ele sinta que faz sentido para ele, e esse sentido é algo não tanto muitas vezes determinado pela sua capacidade, pela sua potencialidade, às vezes é determinado
por questões do ambiente, por questões familiares, por questões culturais, tem um monte de coisa, né, que faz com que a gente pense que quer ir para um determinado lugar, né, e às vezes não é bem assim, né. Então, a Ana não pegou o início, tá no início, Ana, não se preocupe. Então, a gente vai usar, né, o GOPIC no aspecto da orientação profissional, exatamente para auxiliar esse jovem que está saindo do ensino médio, para fazer uma escolha, para fazer uma boa busca, uma boa opção de qual curso melhor se adapta ao que ele realmente quer, ao que ele, do ponto de vista mais profundo, tem interesse de seguir como profissão, como carreira, né? Obviamente, a gente sabe que as pessoas podem fazer uma opção de profissão num determinado momento da vida e depois fazer outra mais para frente, óbvio, né? Não há necessidade de seguir a mesma profissão, a mesma carreira pro resto da vida. Algumas pessoas vão seguir, outras não, outras vão agregar, né? Além de uma profissão, vai ter outras coisas em paralelo, né? Tendo em vista que a nossa capacidade de criar, capacidade de trabalhar profissional, ou seja o que for, é múltipla, não é uma coisa só, né? As pessoas não têm só um dom, vamos dizer assim, aspas, né? Um dom para uma atividade e nem só um interesse, né? A gente tem vários dons, com aspas de novo, né? E vários interesses, né? Várias aptidões, várias potencialidades. Não é uma coisa só. É que também numa vida não dá para fazer tudo, né? Então a gente acaba escolhendo uma ou outra coisa que vai ser basicamente a carreira da gente, né? E ao longo da vida a gente pode mudar, pode fazer outras coisas. Tá? Então, a orientação profissional ela está voltada para isso, né? Para o jovem que vai começar uma busca, vai começar a sua carreira. Por outro lado, a gente tem a orientação de carreira, que também é nesse programa do GOPIC. A orientação de carreira ela está voltada para um aspecto já de reorganização profissional. Então, imagine que o indivíduo já está há um longo tempo no trabalho, ele está exercendo uma profissão e ele sente um incômodo, ele quer mudar. Né? Ele quer mudar de carreira ou quer mudar de área, mas para onde? Né? Então, essa é uma questão de pra onde ele vai. Aquilo não está satisfazendo, mas eu não sei para onde eu quero ir. Né? Ou ele tem, às vezes, uma ideia de mudar, mas como ele vai fazer essa mudança? Como ele faz a transição? Ele já sabe para mais ou menos para onde quer ir, mas como fazer a transição? Ou chegou numa certa idade da vida, chegou na aposentadoria, agora eu quero fazer uma mudança, eu quero uma nova perspectiva, para onde eu vou? Né? Então, tem vários momentos da vida que o indivíduo pode querer alterar o curso da sua carreira, ele pode querer mudar isso, né? O indivíduo pode, desde que começou a trabalhar, fez uma formação, começou a trabalhar numa determinada carreira e depois de poucos anos ele acha que não é por aí, que não é o que ele devia fazer, né? Isso é muito comum de acontecer. Por exemplo, um indivíduo faz direito, aí ele trabalha 4 anos nesta área, e depois de 4 anos ele diz, não é isso que eu quero, mas o que eu quero? Né? Então, orientação de carreira vai ajudá-lo a fazer essa mudança. Ou alguém que já trabalhou 10 anos, 15 anos numa área e quer fazer uma mudança de carreira, ou quem já se aposentou e quer está buscando novas perspectivas, mas não sabe muito bem para onde vai. Então, aí a orientação de carreira. Então, vejam, o GOPIC, ele tem essas duas vertentes, né? A primeira, para a escolha profissional no início de uma carreira, então, a escolha da faculdade, para o jovem que saiu do ensino médio, tudo, e a orientação de carreira mesmo, para quem já fez uma carreira, já caminhou um pouco na área profissional e está em busca de novas perspectivas, algo que dê sentido diferente para ele. Até aqui tudo bem? Vocês entenderam a função desse instrumento?
né? Se tiverem alguma pergunta, pode colocar no chat. Acho que então está tudo bem. Então vamos explicar como é que funciona esse esquema basicamente, né? Nós temos dois grandes campos, né? Dois grandes campos que servem como paradigmas, seja para orientação profissional ou de carreira, né? Então, dois grandes campos opostos, né? Distantes, e que servem como paradigma, né? Um dos campos é fazer o processo de orientação profissional ou de carreira com base na entrevista clínica, né? Então, quem desenvolveu muito este paradigma foi o Bohoslavsky. Então, no processo do Bohoslavsky, que é de base psicanalítica, a gente vai trabalhar com a entrevista o tempo todo, com o contato, a entrevista profunda, né? A compreensão da dinâmica psíquica, né? Das forças do inconsciente e como que isso chega a criar uma certa escolha profissional, né? Então, a gente vai trabalhar bem dentro desse aspecto da entrevista clínica, né, de inspiração psicanalítica, e que com base no Bohoslavsky. Tá? Então, esse é um jeito de trabalhar, um paradigma. O outro paradigma, que é o oposto, né, é o da psicometria. Então, nós vamos aplicar testes, aplicar instrumentos, a gente vai inventários, né, questionários. Para colher dados, a gente vai ter uma avaliação, muitas vezes, quantitativa, né, das escolhas, do que é feito, de como é feito, e aí a gente vai trabalhar só com os dados, né, dos resultados desses inventários, desses testes, e a gente vai organizar uma orientação com base somente nessas informações, né? Nas informações dadas pelos inventários. Então, quantitativo, né? Enquanto que o Bohoslavsky vai ser totalmente qualitativo. A ideia do GOP é a gente conseguir juntar esses dois princípios num princípio, num terceiro princípio que vai unir os aspectos qual e quant, das duas maneiras. A gente vai conseguir cruzar isso de alguma forma. Tá? Então, o grande diferencial do GOPIC é exatamente juntar um paradigma clínico, qualitativo, com um paradigma quantitativo de psicometria. Então, a gente vai juntar essas duas coisas. Essa que é a grande vantagem deste instrumento. Então, vou começar com a orientação profissional com vocês, né? O grande instrumento quali do GOPIC é exatamente o checklist. Né? O checklist, ele foi desenvolvido dois tipos de checklist, um para carreira e um para orientação profissional. O checklist é, de certa forma, uma anamnese dirigida. É uma anamnese focada nas questões profissionais, focada nas questões de escolha de carreira, escolha de trabalho, né? Então, explicando para vocês um pouco do checklist profissional, de orientação profissional, começo com perguntas do tipo: onde você fez o ensino fundamental? Né? Então, que escola, que cidade, uma escola pública, particular, né? Ou outras. Então, aqui você tem uma ideia do início da formação escolar do seu orientando. E onde fez o curso médio? Né? Era uma escola pública? Era uma escola particular? Isso, existem diferenças. Né? Era uma escola regular ou era um colegial técnico? Né? Se técnico, em que área? Então, a gente vê aí já uma tendência, não é? E que vai dizer da onde que vem esse seu orientando.
Em seguida, 3 matérias que você mais gostava. Ou seja, quais áreas você já está se identificando em termos das matérias que você teve durante a formação? Alguém pode dizer que gostava de física, outro gostava de química, gostava de português, gostava de história. Aí você tem dicas, né? E matérias de maior dificuldade. Aí você tem outras informações que são importantes. Fez um cursinho, né? E há quanto tempo? Tem gente que quer entrar num determinado curso, numa determinada faculdade, e não consegue da primeira, da segunda, terceira, então faz cursinho, 3 anos, 4 anos, né? Tentando entrar naquela mesma faculdade, naquele mesmo curso. Né? Cada uma dessas informações devem ser aprofundadas. Aí está o aspecto qualitativo, né? Por que gostava das disciplinas, o que achava da escola, se foi para um colegial técnico, por que escolheu aquele curso, né, o que levou, né? Por que insiste numa mesma universidade, no mesmo curso, a ponto de fazer 2, 3 anos cursinho, né? Você já tem alguma profissão definida? Ou seja, você tem uma ideia de que profissão você quer seguir? Isso deve ser entendido. Por que você escolheu essa profissão, né? E para você, estudar é cansativo? É normal? É bom? É muito bom? Algumas carreiras exigem muito mais estudo do que prática, né? A gente tem carreiras onde basicamente a atividade é todinha intelectual, né? E outras onde é muito mais concreta, se aproxima, né, mais da concretude. Por exemplo, se a gente comparar um engenheiro com um filósofo, né? A carreira de filósofo é muito mais intelectual, né? O tempo todo pensando, do que um engenheiro que vai até uma obra, vai fiscalizar a obra, vai observar. É muito mais concreta a atividade, né? Você tem o hábito de ler? Isso é importante, porque dependendo da carreira que a pessoa escolhe, ler vai ser muito importante, né? Você já estudou algum idioma estrangeiro? Se tem alguma experiência com outro idioma? É uma pergunta importante, né, para saber a amplitude. Além disso, também, quais os cursos que você já se dedicou? Tem um monte de gente que faz outros cursos em paralelo, né? Ou faz de arte, faz de música, faz de desenho, faz de informática, né? Tem um monte de gente que faz cursos em paralelo e é importante saber que cursos são estes, né? Por exemplo, você pode ter uma orientanda que faz em paralelo balé, né? E ela escolheu para ser, por exemplo, dentista, né? Só que é importante saber por que ela escolheu ser dentista, porque ela entende isso como uma carreira, uma profissão, e o balé não, ou o balé é que é uma carreira para ela. O balé que vai satisfazer realmente, né? E ela está escolhendo a odontologia por uma convenção social ou familiar. Importante saber isso. Quanto à área profissional, você vai perguntar para o seu orientante se ele já trabalhou ou trabalha, né? Se sim ou não, qual atividade, o que ele fez, né? Quais são os pontos positivos do trabalho que ele fez ou que ele está fazendo? E os pontos negativos? Aí você começa a perceber quais são as questões positivas que ele apresenta, né? São referentes ao trabalho, à atividade, às relações, à questão da relação empregado-patrão, qual que é? Né? E os pontos negativos também, em relação ao trabalho em si, à relação hierárquica, as relações entre as pessoas. É importante também saber se esse emprego foi com familiares, porque com quem você trabalhou da sua família, né? Na loja da mãe, na loja do pai, na empresa do pai, do tio, do avô, né? Do irmão. Porque é uma coisa diferente quando você trabalha numa empresa que é da sua família,
Como identificar até que ponto você é um profissional, até que ponto você é um parente? Né? Vamos supor que você trabalhe na empresa do pai. Enquanto você está na empresa, é funcionário ou é filho? Quando você está em casa, é funcionário ou é filho? Né? Importante conhecer essas misturas, né? E também é importante entender que, na maioria dos casos, quando se trabalha numa empresa familiar, você ainda não está exercendo uma função propriamente, né? Você ainda está dentro da família, né? Deixa eu ver aqui, a Andréia tem uma pergunta comprida, mas não sei se o momento é adequado, deixa para o final. Bom, sinto uma dificuldade grande no caso da orientação profissional, conhecer todas as áreas e cursos. Hoje existe uma infinidade de opções para os jovens que não houve época em que eu iniciei a universidade. O que o senhor comentou sobre isso? Quando for possível, tem algum tópico até a final da apresentação. Veja, aqui você está um pouco mais preocupada, Andréa, nas áreas, nos cursos que existem, do que no seu orientando. O foco principal é o seu orientando. E você não vai dizer para ele para onde ele tem que ir. É ele que vai encontrar esse caminho. Você vai orientar a direção. Então, você orienta uma grande área, e aí ele vai pesquisar essa grande área e vai poder trazer que profissões ele encontrou ali. E aí você vai discutir essas profissões com ele, entender o que são cada uma delas. Mas você não precisa conhecer todas as profissões, é importante você conhecer as áreas, mesmo porque as profissões hoje em dia mudam com uma facilidade, uma rapidez muito grande, né? Sempre novos caminhos estão surgindo dentro da mesma área, né? Então, foca mais no seu orientando em si, né? E não se preocupe tanto com dar para ele um leque de opções. Deixe ele fazer esse movimento, deixe ele buscar, tá, Andréia? Voltando para o checklist, então, na área pessoal, né? É importante conhecer esse aspecto. Você tem irmãos? Né? Qual a idade desses irmãos, o sexo, né? E importante porque a gente precisa saber se esses irmãos estão fazendo alguma faculdade, se eles são formados, né? Que curso que faz, né? Se os irmãos já trabalham, se sim, se não, no que trabalham, porque existe uma influência sobre o seu orientando da família. Então, os irmãos, dependendo no caso deles serem modelos de vida, existe a tendência de um dos irmãos seguir o outro como modelo que ele deve seguir, ou seguir o modelo dos pais. Então é importante saber essa dinâmica familiar, né? Você e os pais moram na mesma cidade, se sim, se não, e com quem você mora, né? E se você mora com amigos, né? Você mora sozinho, ou você mora com familiares, com pai, com mãe, com irmãos, com quem que você mora, né? Qual a escolaridade dos pais e a profissão deles? Isso é importante saber também, porque isso vai acabar influenciando, né? E a gente tem realidades, né? Como pais com pouca instrução que incentivam os filhos a se desenvolver, né, profissionalmente, pais com pouca instrução que não incentivam, acham que não é necessário, que é bom ficar onde está mesmo, pais com muita instrução que incentivam os filhos e pais com muita instrução que não estão nem aí com seus filhos. Então, é importante conhecer essa realidade familiar, saber como é isso, né? Qual é a idade dos pais? Isso também é importante, porque dependendo da distância, você vai ter uma percepção cultural, geracional bem diferente, né?
A maneira como os pais, com 20 anos de diferença, veem o mundo não é tão grande quanto pais com 30 anos de diferença ou 40 anos de diferença. Né? A vida que cada um deles teve, né? A experiência profissional que cada um deles teve foi bem diferente, né? Eu imagino que os nossos pais, quem é da minha idade, por exemplo, o, o, o padrão cultural do trabalho era ficar 40 anos na mesma empresa e se aposentar lá. Hoje já não é mais assim de jeito nenhum. Então, essas questões mudam e é importante saber. Veja também com o seu orientando se é casado, né? E aí, qual é a escolaridade, a profissão do companheiro, da companheira? Né? Porque isso influencia, né? Ou se a pessoa namora, né? Então, não sou casado, mas namoro. E então, qual que é a escolaridade ou a profissão, né, de quem você namora? Existe uma interferência. Às vezes é muito comum você ter um jovem, uma jovem que está meio perdido, e porque namora com alguém que faz um determinado curso, a pessoa escolhe seguir aquele curso também. Vai seguir porque está seguindo o namorado, a namorada, né? Porque acha legal, porque gosta, mas não que realmente tenha pensado sobre isso, pensado sobre este curso, né? Aí você vai perguntar as maiores dificuldades, né, na escolha profissional, de forma ampla, a pessoa escreve à vontade, sua opinião, quais são as maiores habilidades e dificuldades, né? E quais atividades culturais, esportivas, artísticas que gosta de fazer em paralelo. Então, com este checklist, que na verdade é uma anamnese dirigida, a gente já tem uma ideia do, do esquema, do padrão cultural, psicossocial do seu orientando. Então, você sabe aspectos educacionais, sabe aspectos profissionais, se teve ou não, você conhece aspectos familiares, né, as relações, como que se estabelece, as profissões, as possíveis influências que cada um desses elementos pode exercer na escolha profissional. Então, é importante ter essa visão. Aqui a gente está no campo mais do quali, tá? Então, a gente vai levantar essas informações para fazer esse trabalho qualitativo, certo? E aí depois a gente vai ter dois inventários, né? O de preferência profissional, né? E depois de preferência por atividade. No de preferência profissional, na verdade, é um inventário de grandes áreas, né? Onde a pessoa prefere trabalhar numa ou noutra coisa. Então, é interesse profissional, basicamente, né? Então, a gente tem as divisões em ciências físicas, né? E aí tem uma grande, tanto é que surgem coisas, né? Como eu estava falando, antes surgem carreiras e profissões, atividades novas, né? Então, ciências físicas, ciências biológicas, contadoria, negócios, administração, política, línguas e comunicação, humanidades, artes e música. As aqui entendendo como artes plásticas, artes cênicas, né, e música separada. Tá? Então, a gente vai ter todas essas possibilidades em termos de escolha profissional. Né? Que áreas que eu prefiro? E isso é um inventário, né? É um questionário, onde ele vai escolher, ele vai fazer uma pontuação, né? Porque ele escolhe entre uma coisa e outra. Né? Por exemplo, no bloco de ciências físicas, você vai ter do lado esquerdo tudo relacionado às ciências físicas, né? Não sei se vocês têm aí em mãos o questionário. Mas no bloco de ciências físicas, você vai ter do lado esquerdo engenheiro de produção, astrônomo, químico, engenheiro elétrico, engenheiro agrônomo, engenheiro mecânico, programador de TI, engenheiro de segurança, físico e engenheiro civil. Então, todas essas áreas da esquerda, elas são
relacionadas com ciências físicas. Enquanto as da direita são variadas, né? Físico, médico, economista, policial, advogado, jornalista, pedagogo, desenhista, botânico, cantor, né? Então, esse do lado direito não tem nada a ver. Então, você vê qual que a pessoa marca, mais para um lado ou mais para o outro, depois você vai fazer a soma sempre do lado esquerdo para saber a quantidade de pontuação dada, por exemplo, para ciências físicas. Da mesma forma para ciências biológicas, para contadoria e por aí, né? Que é isso aqui. Você tem aqui de um lado tudo relacionado às ciências físicas, e aqui várias. Aí você tem a possibilidade de marcar um X aqui ou aqui, e aí a pessoa vai escolher e você vai somar quantos X tem do lado realmente e que vale a pena. Então, no manual isso tudo está explicado. No sistema online, o próprio sistema já faz o cálculo para você e já conta tudo. O checklist de autoaplicação, sim, a pessoa recebe, né? Tanto em forma de papel, né? Impresso, que é esse aqui. Então, começa aqui com o checklist. Em cima tem os dados básicos, aqui, área educacional, e começa o checklist. Ou no sistema informatizado, né, ela recebe também o questionário e ela vai respondendo. Tá? Então, autoaplicação. Então, neste momento, a gente colhe dados. E depois que a gente vai trabalhar esses dados. Tá? Então, a gente tem o checklist, a gente tem esse questionário que é de preferência profissional, e aí a gente vai ter o outro questionário, que é o de preferência por atividades. Do preferência por atividades, o seu orientando tem a possibilidade de escolher quais das atividades que ele mais se identifica. Esse condução total na coluna da esquerda, exatamente. No manual está explicando bem. No questionário de preferência por atividade, né, ou a escolha que a pessoa faz, esse questionário está baseado na teoria das múltiplas inteligências do Gardner. Então, Gardner achava que avaliar a inteligência baseando somente na questão lógico-matemática ou lógico-formal não era suficiente, porque existiam outras inteligências que a lógica formal não estava levando em conta. Por exemplo, você poderia ter uma pessoa com uma dificuldade grande até em cálculos, né, em aritmética, mas a pessoa era um gênio no relacionamento interpessoal, né? Tinha dificuldades com cálculos, mas era excelente em outras áreas, né? Por exemplo, na diplomacia. Então, diplomacia também é uma inteligência, né? Talvez se esse indivíduo passasse por uma avaliação de inteligência no padrão antigo, né, de que numérica e lógica, ele ia dar, assim, um baixo potencial. No entanto, um camarada era brilhante na relação, por exemplo, diplomática, né? Então, baseado nisso, Gardner começou a estudar as várias inteligências e ele, então, desenvolveu a teoria, né, das múltiplas inteligências, né, que são lógico-matemática, musical, interpessoal, visoespacial, intrapessoal, naturalista, filosófica espiritual, corporal e verbal-linguística, né? Então a gente fica imaginando alguém com uma alta inteligência corporal, né, vai sair muito bem, né, em atividades que exigem controle do corpo, por exemplo, o balé, a dança, a expressão corporal, mímica, jogar num time, né? Uma pessoa que tem habilidade para jogar num time de qualquer esporte, né? Tem uma inteligência corporal muito bem desenvolvida,
né? Ou quem tem a verbal linguística, que vai lidar bem com palavras, com termos, ou musical, né, aquela pessoa que percebe os sons, a diferença dos sons, a altura, a relação entre a altura dos sons e ao que vai dar toda a percepção da música, melodia, de harmonia e por aí vai. Viso espacial, aquele que vai conseguir organizar o ambiente. Isso aqui, por exemplo, para a área de arquitetura é muito importante ter a viso espacial, né? Muito mais desenvolvida do que a lógica matemática, às vezes, né? Ou do que a verbal linguística, né? Então, o arquiteto provavelmente vai ter que ter visão espacial e lógica matemática mais ou menos ali desenvolvidas. Não precisa ter muito da musical. Já uma pessoa que vai ser um comunicador, que vai lidar com comunicação, ou mesmo na área da psicologia, né? A interpessoal é um tipo de inteligência importante para se desenvolver, né? É o que quem vai trabalhar com negociação, quem vai trabalhar com essas questões, por exemplo, sindicais. Então, precisa ter a interpessoal bem desenvolvida, né? E assim vai. Então, esse outro inventário, ele é baseado nas inteligências, né, do Gardner, e quais escolhas que o seu orientando vai fazer? Isso vai ser importante aqui, tá? Então, uma vez que a gente tenha essas três ferramentas, você tem o checklist, que a pessoa preencheu, dando dados, informações e tal. Você tem os dois inventários que foram construídos, aí que vem o pulo do gato, né? Você vai cruzar essas informações. Tanto é que esse programa a gente sugere que se faça durante 5 sessões, minimamente 5 sessões. Tá? Então, a Kátia está perguntando se a autoavaliação tem como base interesses ou habilidades. Interesses. Sabendo que por a gente ter interesse em algo, a gente desenvolve habilidade naquilo. Ou por a gente ter mais habilidades, a gente acaba tendo interesse porque se sai bem. Interesse e habilidade são duas coisas muito conectadas, embora se possa pensar separadamente, né? Eu tenho interesse em coisas que eu me saio bem, que são as minhas habilidades, né? Ou porque eu tenho uma habilidade, aí eu desenvolvo interesse porque eu vou fazer melhor. Ou interesse cria habilidade. Então, essas duas coisas estão muito conectadas, né? Como é que é? A Fabiana está dizendo online não está fazendo o cálculo. Registre-se como resposta e nada acontece. Não, eu testei o vol online, você recebe o checklist, você preenche o checklist, depois você tem o inventário para você marcar e aí você marca tudo, né? Entrega, e aí depois quem te enviou o questionário vai receber uma informação de que já está pronto para você ver o resultado. Foi assim que eu fiz e funcionou. Bom, voltando. Então, o pulo do gato vai ser você juntar o checklist, que são essas informações mais qualitativas, com o resultado dos inventários, que é mais quantitativo. Tá? Então, junta as duas coisas. Daí que a gente faz, né, uma, um conjunto de 5 sessões, basicamente. Porque cada informação você vai checar uma com a outra, né? Então você vê aqui a questão das inteligências e vê qual a questão de áreas de interesse profissional. Com o histórico, o que o histórico tem a dizer sobre os interesses? Por que esses interesses surgiram? Tem uma base no histórico familiar, no histórico escolar, tem uma base nas relações socioculturais que o indivíduo está inserido ou não. Que costura pode ser feito entre
os resultados do inventário e o checklist. Essas culturas, essa costura, você vai fazer exatamente na conversa, né? Então, você pode, a cada aplicação, a cada encontro, falar assim, hoje você vai fazer só o checklist, na próxima você vai só preencher isso, ou só preencher aquilo, que é a sugestão feita no presencial. Se for online, o seu orientando preenche tudo, só que na hora de você trabalhar, é que você trabalha parte por parte. Então, dá para fazer parte por parte, né? A aplicação online, ela ganha sentido na maneira que a cada encontro você vai fazer um aprofundamento. Veja, não é você aplicar online, pegar aquele resultado e está pronto. Não é isso. Você aplica online, a pessoa vai escrever todo o checklist, vai fazer os inventários, e aí você tem 5 encontros para fazer. Esses 5 encontros pode ser online, claro, né? Só que a cada encontro você vai levantando informações do checklist junto com os inventários e vai aprofundando essas informações a cada vez, né? Veja, quando você tem um checklist, como esse que está aqui, esse questionário, ou você tem um inventário, seja ele qual for, isto é só um mapa, é um GPS, é um mapa, né? Então ele diz que rua que você tem que andar, ele diz por onde você tem que caminhar, mas ele não diz se nessa rua tem árvore, se essa rua tem poste, se tem banca de revista, se são prédios, se são casas, se tem gente, se a rua é asfaltada, se é paralelepípedo, não te diz, né? Todo mundo aqui acho que deve já ter visto o Waze, né, que dá um mapa para você chegar em algum lugar, não diz como é que é a rua. É aí que entra a elaboração, né, dentro das entrevistas, das 5 entrevistas, né, de profundidade, onde você vai cruzar as informações que você tem no checklist com o resultado dos inventários, para aí entender como é que é aquela pessoa. Então, esses dados que você tem aqui são marcadores, são um mapa. E aí você vai caminhar ao lado dessa pessoa por 5 entrevistas, 5 encontros. Você pode, por exemplo, num deles trabalhar só a área educacional, no outro trabalhar só a área familiar, no outro trabalhar a questão profissional, que se a pessoa já teve ou não uma experiência profissional, entende? É por isso que é uma mistura das duas coisas, o método clínico e o método da psicometria. Você vai ter que elaborar esses conteúdos passo a passo com o seu orientando. É possível que você precise mais do que 5 encontros. Se você precisar, você pode propor. É possível que neste processo você identifique a necessidade de psicoterapia do seu orientando. Você pode encaminhar para psicoterapia, ou se você trabalha com psicoterapia, você também pode fazer psicoterapia dessa pessoa. Então, terminou esse processo de orientação, a gente precisa ver outras coisas aqui que estão difíceis. Tá? Então, como trabalhar as coisas? Isso que é. Deixa eu só ver aqui se tem perguntas. O online faz o cálculo, faz a aplicação e o cálculo. Então, a Rúbia, esse processo está online, não pode ser feito presencial e com papel? Sim. Tem aqui também, ó. Você pode fazer presencial ou online, né? Nesses nossos tempos, né, de quarentena, ainda bem que tem o online, que pelo menos pode fazer o online, né? Mas aí você faz a aplicação online e você faz depois online também o aprofundamento, as entrevistas e tal, as 5 sessões.
Você pode fazer a aplicação online e depois as 5 sessões presenciais, a hora que voltar. Ou fazer tudo presencial, inclusive no papel. Tá? Rubem, então você pode fazer assim. Ah, a Daniela, os dois formados, não faz sentido a aplicação online. Acho que eu expliquei, Fabiana. Você faz online ou no papel, tanto faz. Ah, diante do contexto, podemos enviar para os clientes, podem fazer as sessões online? Sim, você envia o checklist e os inventários, vai online, né, o GOPIC, ou para carreira ou para profissional, aí você tem que separar, né, profissional é para o jovem, a carreira para quem já está trabalhando. Você vai receber o resultado e em cima do resultado você vai aprofundar, né, nas sessões online. Desculpa. Você vai aprofundar as sessões online, que é o que muita gente está fazendo hoje, né? Muita gente está seguindo processos psicoterápicos e tudo online, né? É o que dá para fazer. Então, tem em papel também. Jussara, ainda podemos, além do golpe, utilizar o Quati. Sim, quem for psicólogo, né, pode usar o Quati. O Quati é só para psicólogos, né? Quem não for psicólogo, aí já não pode usar o Quati, usa só o golpe. Quem for, pode usar o Quati para ver a questão da tipologia. Né? Se tiver uma questão mais complicada, você pode até usar o tear de palavras. Não sei que vocês conhecem o tear de palavras, foi lançado há pouco tempo também na Vetor, que faz ele dá um flash do momento psicológico que a pessoa está vivendo e dá uma discussão de aprofundamento muito interessante para a orientação. Também é um outro instrumento que você pode agregar ao GOPIC, tá? Quati ou tear de palavras. A Ivana, como resultados quantitativos são apresentados em tabelas, né? Os quantitativos, eles vêm para você em tabelas, por exemplo, deixa eu mostrar uma aqui, como esta aqui, ó, por exemplo, não sei se vai dar para ver, tá? Então, vai da maior pontuação para menor, é escalonado. Então, você sabe, por exemplo, neste exemplo que eu tenho aqui, lógica matemática deu 45 pontos, musical deu 40 e tripessoal 35. Né? E a última pontuação foi a verbal linguística com 10 pontos. Então, tanto interesse profissional ou interesse por atividade é montado para você numa tabela que vai do maior para o menor. Tá? Cléry, você sugere aplicações de encontros semanais ou pode ser mais vezes por semana? Pode, né? Você pode fazer 2 vezes por semana, né? É que você tem que sempre dar um tempo para a pessoa elaborar aquilo que foi discutido, né? Então, deixa pelo menos 1, 2 dias de intervalo entre um encontro e outro. Mariana, é possível aplicar somente o inventário inicial, trabalhar os dados e aplicar os outros 2 inventários depois? Claro, sem dúvida, né? No online eu acho que não dá para fazer isso, né? No online não dá, mas em papel, sim, você pode aplicar um e depois o outro, né? Você pede para a pessoa responder só a primeira parte do checklist e deixar a outra parte para ela responder depois. Sim, no papel você pode fazer isso, no online não. Tá? Rúbia, o inventário tem papel? Sim, tem papel. Em grupo? Em grupo você pode aplicar, Margarete, na coleta das informações, mas trabalhar as informações, aprofundar, aí já é pessoal, né? Porque a pessoa pega lá, vamos supor, você tem 10 orientandos lá numa classe, 10 alunos que vão fazer orientação profissional. Então, ele tem o checklist, cada um tem o seu, eles vão escrever seus dados. Agora, para você perguntar sobre a mãe, pai, irmãos, namorada de cada um na frente de todos, vai ficar complicado. Tá? Então, para você aplicar e colher dados,
pode ser em grupo. Para você fazer as 5 sessões de aprofundamento disso, para entender o processo, aí tem que ser individual, tá? E quantos resultados quantitativos? Então, ele vai dizer qual é as maiores atividades ou preferências profissionais e as menores. E isso você vai cruzar com o checklist e aprofundar com a própria pessoa. Essa ferramenta pode ser usada pelo pedagogo? Sim, Rita. O golpe que pode ser usado por qualquer profissional que trabalhe com a área de educação, com a área de ciências humanas, ele não é exclusivo do psicólogo, porque aqui não há nenhum teste psicológico. Tá? São questionários de escolhas. Então, ele não é um instrumento psicológico, ele é um instrumento de orientação psicopedagógica. Tá? Por que esse instrumento não é restrito a psicólogos? Porque ele não tem um teste. Né? Aqui não existe um teste psicológico, são escolhas, a pessoa escolhe o que ela quer. Né? Então, ela tem um interesse por áreas profissionais, um interesse por atividades, essa escolha consciente não está dizendo que ela é desse jeito ou daquele, nem que ela está certa ou errada, não está fazendo uma avaliação psicológica, né? São escolhas. E o checklist traz informações. Estas informações é que vão ser trabalhadas e cruzadas, entende? Mas isso não quer dizer que você está fazendo uma avaliação psicológica. Por isso que não é um teste psicológico, tá? Ivana, em relação aos valores definidos, sem peso de tabela de uma tabela parece avaliação. Bom, aí não sei. Qual o valor sugerido para esse tipo de trabalho? Cada um vai ter que ver como que faz, né? Eu utilizo como parâmetro, né, a hora de consultório. Então, eu uso o valor do horário terapêutico, que eu trabalho com psicoterapia, então eu uso esse parâmetro para dar um valor para as atividades conforme elas estão sendo feitas ao longo do tempo. Tá? Mas se torna restrito ao agregarmos outros testes. Então, Ivana, se você é psicóloga e quer usar o Quati junto, você pode usar. Se você é só psicopedagoga e não vai usar um teste de tipo, você não usa. Mas mesmo assim, se você souber trabalhar esses dados, você vai ter um monte de informações muito importantes para orientar o seu orientando, tá? Ele não é exatamente restrito. O golpe que não é restrito. Né? O que é restrito é o Quati, que é um teste psicológico. Tá? Margarete, mas pode complementar com o teste de personalidade para quem é psicólogo? Claro, sem dúvida. Você pode complementar, sim, sem problema. Janaína, você sugere as ferramentas de levantamento de interesse para completar o trabalho como a IP e o TDP? Você pode juntar outros dados, você pode agregar outras informações na sua avaliação. Tudo você vai ter que saber fazer, né? A Ana Tabela, Conselho Federal de Psicologia, e a Ivana é psicóloga. Então, Ivana, se é psicóloga, usa o Quati. Aproveita, pode usar o Quati para complementar, tá? Só queria rapidinho falar para vocês também, né, um pouco do checklist de carreira. Nós já estamos meio-dia, eu falei que ia terminar agora, mas só mais um pouquinho. Porque aí o foco no checklist de carreira é outro, né? É uma outra... outros dados que você precisa, né? Por exemplo, o curso médio, onde foi, como foi, isso sim, possui graduação. Porque aí nós já estamos partindo do pressuposto de que alguém já acabou o ensino médio, já está trabalhando. Possui graduação, sim, que curso, né? Quais as disciplinas que mais gostava, as que menos gostava, melhor desempenho, pior desempenho, né? Mesmo numa única carreira, né? A gente encontra isso, né? Por exemplo, é muito comum um monte de gente que faz psicologia, né?
uma das disciplinas que faz parte da graduação em psicologia é estatística, e muita gente não gosta de estatística, embora faça psicologia, não é? Então, teve uma segunda graduação, fez pós-graduação, a gente vai entendendo o caminho educacional, né, de formação. Fez mestrado, doutorado, já atuou na área docente, né? Então, fez cursos complementares. Essas informações é para exatamente saber como foi o caminho de instrução do seu orientando. E aí, na área profissional, qual foi seu primeiro emprego, né? Em que área? Né? Qual foi o cargo inicial? Né? Qual o motivo de você iniciar nessa área? Né? Muitas vezes a pessoa, fui porque eu precisava trabalhar, foi o que apareceu, não sei o quê. Qual a tarefa de maior interesse e satisfação, né? O que você gostava de fazer? Quais tarefas de menor interesse? O que você não gostava de fazer naquele trabalho? E se você saiu desse trabalho, por que você saiu? Né? Seu emprego de maior satisfação, qual foi? Em que área? Qual que era o cargo? Né? Quanto tempo você ficou nesse emprego? Como que era a remuneração? Porque às vezes acontece da gente gostar de um cargo e não ganhar tão bem. Mas porque a gente tem tanta satisfação, né, quando o foco não é econômico, que a gente prefere trabalhar num lugar que a gente gosta, mesmo que ganhe menos. Né? Isso faz parte, né, do processo. Ah, e aí, você vai perguntando, né, quais as dificuldades que você enfrentou, quais os principais problemas que você teve, né? E as coisas boas. Aí o pior emprego. Qual o pior emprego que você já teve? Né? Ah, o que aconteceu? Né? Como que era o cargo? Como que era o seu trabalho? O que aconteceu de ruim? Mas tinha alguma coisa de bom, né? Nesse emprego? E como você define o seu emprego atual? Ou se você está desempregado, né? Quais pontos você considera importantes na vida profissional, né? Fazer algo que você gosta, fazer algo que você tem conhecimento, capacidade, ter um bom ambiente de relacionamento, ter colegas bons, né? Ter uma perspectiva de carreira. O que é importante para você? Aí você vai para a área pessoal. Qual é o seu estado civil? É casado, solteiro, divorciado? Tem filhos ou não, né? Residem com quem? Os filhos já cresceram, já casaram, estão com você? Quem sustenta a família? Principalmente se você for. ah, se você for mudar de emprego, se você for mudar de emprego, nem sempre você pode, depende do, do ambiente, né? Se você tem, tem três filhos, tem esposa e tudo, aí fica complicado para mudar de emprego, né? Vocês me desculpem, está passando o caminhão da mexerica. Tem ovos e mexerica para quem quiser. Essas são as realidades do home office. Então, me desculpem. Bom, então, se vocês quiserem mexerica, eu pego para vocês. Então, por exemplo, a pessoa está querendo mudar de emprego, se é ela que sustenta a casa, é uma coisa mais difícil, né? É mais complicado. Se ela tem filhos, esposa, tudo isso, né? Agora, se ela já está mais livre, os filhos já casaram e tudo, aí é mais fácil, né, mudar de emprego. É importante saber como é a família, né? Saber como que você está profissionalmente, né? Fora da empresa, né? Você se dedica a algum tipo de estudo? Tem alguma coisa que você gosta? Já fez trabalho social, trabalho de área artística, né? Nas horas vagas, o que você faz? O que te dá prazer?
né? Isso é importante, né? Quais são as suas maiores dificuldades, maiores habilidades? Então vejam que o checklist desse momento ele é voltado mais para quem já fez um trabalho, para quem já fez um caminho, né? Não é algo que vai ser exatamente ah, focado na pequena vida, no trabalho, está focado no momento já profissional, nas coisas que o indivíduo já fez, nos compromissos sociais que ele tem, nas questões da vida dele e o que ele quer mudar ou não. Certo? Então, de novo, vamos ver aqui. O teatro de palavras, eu acho que não tem na Vol. O teatro de palavras é presencial, né? Bergamota, que bom. A gente sempre tem que ter bom humor. Temos de vendas diferentes. Pois é. Então, a gente está vivendo um momento que muita gente que tinha um trabalho formal numa coisa ou noutra, arrumou um carro e está vendendo mexerica. Faz parte desse momento, né? Quanta gente perdeu o emprego? A gente tem essas coisas acontecendo, né? É difícil. Como um pedagogo faz análise familiar? Veja, se você conseguir perceber quais as relações de dependência, de afetividade, de influência que se estabelecem entre os membros da família, você já está no caminho certo, Ana. Veja quem que influencia quem, por que influencia, qual é o peso que um tem para o outro, né? Em que medida um é modelo do outro, por aí você já está no caminho certo, né? Como se estabelecem os laços e qual é a força dos laços. Quanto mais forte o laço, maior a influência de um familiar no outro, né? Se o laço é fraco, aí não tem tanta influência assim. Eu lembro, Ana, você me lembrou uma coisa interessante. Eu lembro de um caso que eu atendi, de uma moça que ela queria fazer odontologia, né? E aí fizemos essa aplicação, já tinha esses questionários aqui sendo elaborados, né? E deu para ela na área de humanas, né? Relacionamento humano, de ajuda, né? Inclusive um aspecto interessante foi, muito forte para ela, foi da área de assistência social, né? Bom, então vamos conversando, aí vamos aprofundando o checklist, não sei o que e tal. E aí tentando entender por que quando ela responde do ponto de vista assim mais solto, né, não tão direcionado de qual é a área que você quer, ela vai dando informações das coisas que ela gosta, que ela prefere e tal, cai para a área de humanidades, cai para a área de assistência social e coisas assim, e quando você pergunta, mas que profissão você quer seguir? Eu quero ser dentista. E aí, explorando essas relações, deu para ver que ela tinha um problema com sangue, por exemplo. Né? Então, ela não podia ver sangue, que ela ficava extremamente nervosa, ela se descontrolava emocionalmente. Né? Então, sangue era um problema. Tá. Então, parece que odontologia não vai ser um bom caminho, né? É a área biológica, vai ter que mexer com sangue, com organismos. Aí, bom, então quando que você sempre foi assim, que não gostava de sangue, não sei o quê? Não sei, acho que desde a juventude, mas tem algum momento que era muito marcante para você? Foi marcante a questão do sangue e tal? E ela disse que quando ela estava na puberdade, ela amadureceu mais rápido do que as amigas, né, da escola, das amiguinhas dela. Então ela menstruou primeiro que as meninas, né?
E as colegas faziam bullying com ela por causa do sangue da menstruação. Então, ela ficou marcada com essa história do sangue, o sangue da menstruação e o bullying. Então, tinha toda uma carga afetiva, né, vinculada a essa questão do sangue. Como é que ela poderia partir para uma área biológica, né? Pelo menos em resolver isso. Bom, mas de onde veio a tua ideia de querer fazer odontologia, não sei o que e tal? Não, porque minha mãe é dentista e a minha tia é médica, e aí a minha outra tia também era da área de saúde, acho que era enfermeira, uma coisa assim. E eu devo muito a minha tia, a minha mãe, eu devo tudo que sou, eu devo toda a minha vida, e eu quero, então, eu tenho que retribuir isso, sendo da área delas, né, trabalhando na área de biológicas como elas. É uma forma de eu agradecer, eu é, seguir a carreira delas, né. Então, percebam que aí tem um monte de coisa interessante, né, porque, primeiro, ela não gosta de sangue. Segundo, o interesse dela não tem nada a ver com biológicas. E terceiro, ela está indo para essa área por conta de uma dívida que ela sente que tem com a mãe e com a tia. Ela se sente devedora de porque elas fizeram tudo por ela, cuidaram dela e tal. Né? E aí a gente pôde perceber que não é nesse caminho que ela vai seguir, e ela pôde ampliar e perceber de outro jeito. Né? Pois é, Ana. É, minimamente, um pedagogo, um psicopedagogo que tenha realmente sido treinado e conheça essas questões e possa aprofundar essas coisas, vai perceber isso, entendeu, Ana? Percebe, né? Agora, às vezes, um colega nosso, psicólogo, não vai perceber. Né? A formação ajuda, mas é importante que você tenha essa percepção, tenha desenvolvido uma percepção do outro, uma percepção fina do outro, de forma que você parta de alguns elementos e consiga aprofundar no diálogo essas informações. Né? E, curiosamente, às vezes a gente tem psicopedagogos que têm uma habilidade de fazer isso tão boa, e tem colegas nossos psicólogos que não têm. Então, é, por exemplo, às vezes, pegando um outro aspecto, né, um aspecto mais da psicoterapia, por exemplo, às vezes ah, um aconselhamento espiritual, vamos dizer assim, feito por um padre, um pastor, um pai de santo, às vezes é mais profundo, porque ele tem mais vivência e vivência dentro de si, do que às vezes uma sessão de terapia com um psicólogo que ainda está mais inexperiente, ou que não tem muito contato com sua própria essência, não tem muita técnica. Às vezes, uma outra orientação acaba sendo mais profunda. Então, depende, né? Depende. Eu já vi de tudo nessa vida, Ana. Não me arrúbia. Não sei se quer perguntar porque se trata de outro instrumento, mas como foi citado no contexto, fiquei interessado. O rasgo de palavras tem aproximação com o contexto de discussão de palavras do Jung. O TA de palavras, né? O TA de palavras tem a ver com. Sim, né? Na verdade, o teste de associação de palavras que Jung usou no começo do trabalho dele, ele foi criado por Francis Galton, não é do Jung. Jung não criou aquele instrumento. Aquele instrumento é do Francis Galton, né? Jung se utilizou do instrumento do Galton para fazer as pesquisas iniciais. Tem naquele filme Um Método Perigoso, mostra isso. E aí, conforme ele foi vendo
as manifestações, né, num grupo de palavras que produzia um determinado fenômeno emocional, ele criou a ideia dos complexos, né? Mas o teste é do Francis Galton, e sim, o tear de palavras está vinculado àquilo, é como se fosse também uma caixa de areia, para quem conhece a técnica de caixa de areia junguiana. Só que em vez de você colocar imagens, figuras, né, objetos, você põe palavras, né? É um instrumento muito legal. Dá para você pedir também na Vetores, muito bom o tear de palavras. Ah, Rubia, não sei se eu expliquei. Aí, Ana, então, esse profissional de psicologia não deve atuar em psicoterapia. Provavelmente, né, não está aprofundando. Na verdade, né, Ana com dois N's, eu entendo que, pelo menos no meu tempo, né, hoje não sei como é que está muito isso, a gente se formava psicólogo, a gente era psicólogo para qualquer área, mas era psicólogo, né? Seja se vai trabalhar numa área clínica, numa área organizacional ou escolar, você é psicólogo. Então, o enfoque era sempre muito forte para a saúde mental, né? Mesmo um processo de aprendizagem, né, envolve uma qualidade de saúde mental na aprendizagem, uma qualidade de saúde mental no trabalho, né, e na clínica. Então, de certa forma, né, o lágrima de palavras, Rubia, o que é o lágrima de palavras? Tear de palavras. Tear de palavras. Conheço o Sandplay. O Sandplay é a caixa de areia, a mesma coisa. Tá? Um profissional de RH em treinamento em psicologia, com muitas vezes tem mais experiência em fazer recrutamento do que nós psicólogos. Vai depender muito do treinamento e da habilidade que a pessoa tenha, do contato que ela teve consigo mesmo para entender o outro, né? Da a profundidade, a visão profunda do que é o ser humano, né? A Ana tem 30 e poucos de formada. Olha, parabéns, Ana. Estamos juntos. Rubem, é estranho porque estou digitando corretamente, parece para você diferente. São os espíritos, Rubia. Você sabe que, né, o espírito da máquina, né, que interfere nas comunicações. Sempre tem, né? Aí a Renata, o processo de orientação de carreira no GOP que utiliza a lista de verificação, as sessões com orientação. Não entendi, Renata, o que você quis dizer com isso? Utiliza a lista de verificação e as sessões com orientação? Vamos ver se explica melhor. Hoje, os profissionais e especialistas não sabem trabalhar com diversas demandas que surgem no dia a dia. Felipe, é isso aí. Sim, sou ex-estagiária do CEPA. Olha, que legal. Legal, Ana. Bom ter você por aqui com a gente. Né? Somos praticamente da mesma turma, né? Assim, daquele momento. Muito legal. Lista de verificação e sessões, sim, Renata, você vai pegar as informações, né, que é essa lista de verificações, que é o checklist, né, e você vai trabalhar cada uma dessas coisas nas sessões. Então, por isso que a gente propõe 5 sessões para dar tempo de aprofundar as questões que vão ser levantadas, né? E aí você vai usar checklist e o resultado das escolhas, né, nos dois inventários, como norteadores para você fazer essa viagem de conhecer o outro, saber quem é o outro, para onde ele vai, para onde ele quer ir, né? É assim mesmo, digita uma coisa e sai outra. Tá, então vocês entenderam que os checklists são diferentes de carreira e o profissional,
né, enquanto que os questionários são iguais, de interesse, né, de área, e o grande pulo do gato é toda a conversa que vai ser construída em cima disso. E aí os resultados, né, o que foi escrito no checklist e os resultados do inventário são norteadores para discussão, são norteadores para o aprofundamento e para entender como essa pessoa funciona. Na verdade, a gente está buscando encontrar a, algo que está dentro da própria pessoa, né? A gente não vai dizer nada. É como se a gente conduzisse o indivíduo para dentro da sua própria caverna, né? E é ele que vai dizer onde é que está o tesouro, não é a gente, né? A gente vai junto e vai facilitando, né? A busca, né? Porque no processo de conversa, de aprofundamento, cada pergunta que você faz, cada questionamento que você levanta é um instrumento para ele cavocar mais a fundo em si mesmo e aí descobrir onde é que está o seu tesouro e qual é esse tesouro. A gente de antemão não sabe nada, tá? Então, essa diferença, então, de você ter uma avaliação só psicométrica, né? Onde você avalia lá e diz, ó, oh, você tem que ir para isso, para aquilo, não sei, né? Ou deixar também totalmente solto, sem um parâmetro, como é só a intervenção clínica do Bohoslavsky. Né? Então, vamos juntar as duas coisas e tentar um caminho. Perguntas? A única coisa estranha que restaura porque não localiza opções de inventário sem uso online, a página de apresentação da ferramenta no site da Vitor. Não localiza opções de inventário sem uso. Não sei como é que é isso. A Ruby, acho aí que você teria que perguntar mesmo, né, para essa parte técnica do online, lá para o vetor, né? Eu não saberia te dizer, né? Ó, tá aí uma resposta rúbia do Luiz. Isso. Explica então para a Rúbia, Luiz. Essa parte eletrônica aí da informática, não sei explicar. Mais perguntas? Então, as 5 sessões é o que a gente propõe como o trabalho presencial, né? Então, em cada uma você aplica uma coisa, depois aplica outra e vai conversando e vai aprofundando. Então, a gente viu, né, que 5 sessões seria basicamente o mínimo para você aprofundar alguma coisa, né? Não ser tão rápido assim, ah, não, então você gosta disso, vai para isso, né? Porque lá nos inventários, o seu orientando pode dizer que, sei lá, ele gosta de, sei lá, música, né? Mas que música? Como é que é essa música? Né? Como é que isso funciona? Você canta? Você já tocou algum instrumento? Né? Você sabe cantar? Ou o que a música está representando para você? Não, eu gosto de música, na verdade, porque eu gosto de alguém que é músico. Pera, mas não é porque você gosta de alguém que é músico que você vai seguir a carreira de músico. Não é suficiente para você sustentar uma carreira de músico o fato de você ir para lá por causa de outra pessoa e não de você mesmo. Percebe? Então, essas 5 sessões é o mínimo assim, para a gente poder aprofundar e colher as informações adequadas, né, de como que estão as coisas aí. Porque tem bastante informação, né, uma pessoa. Mais perguntas?
Espero que vocês gostem do instrumento, espero que seja útil, né? A gente sempre busca criar novas coisas exatamente para facilitar a vida, para ajudar as pessoas a se encontrarem e tudo isso, né? Então, espero que vocês tenham gostado dessa exposição que eu fiz, que isso tenha esclarecido, né, o que é o instrumento, que vocês tenham tido isso muito claro para vocês, né? Então, a correção online, ela dá o resultado do questionário, né, do checklist, ela dá todas as respostas do checklist e as tabelas, né, somando do maior para o menor, tá? É, adquirir o conjunto GOP que guia a orientação profissional é necessário adquirir outros instrumentos? Não, se você quiser agregar qualquer outro instrumento, você pode, depende do que você tem habilidade para usar. Né? Mas você comprando o GOP, que é só o GOP, que já tem ali tudo que você precisa. Né? Agora, você quer o Quati também, então aí você é psicólogo, você pode pegar o Quati. Você tem habilidade de explorar o desenho, pedir um desenho livre, você pode pedir, você pode agregar, e isso que é uma coisa legal do GOP, que em si ele já te dá um monte de informações importantes que você avalia, mas ele também te dá a liberdade de você compor com outros instrumentos que você tenha habilidade, tá? Esse item de correção está online, mas e depois? Como adquirir uma licença de inventário para fazer em papel. Então, Rubia, quando você se inscreve na VOL e você compra lá a licença para aplicar, e você manda, né, para o seu orientando, ele vai receber um e-mail para entrar e fazer o checklist, responder o checklist e responder o inventário. Uma vez que ele tenha feito isso, aí você vai receber um aviso de que isso está pronto. E aí você entra na VOL, você abre, você imprime, se você quiser, para ter com você. Tá? Você pode imprimir. É só imprimir. Agora valores eu não sei te dizer. Pode ser muito bom na organizacional também, porque orientação de carreira você pode usar também como coaching. Espero que vocês tenham gostado, né? Tenha acrescentado para vocês, ou pelo menos tenha deixado vocês com vontade de comer mexerica, já que passou o carro da mexerica. Ó, feliz mês do psicólogo para todos, todos e todas, sejam todos muito acarinhados, com cuidado, né, no mês do psicólogo. Parabéns. Então, podemos encerrar então nossa conversa, se não tiver mais perguntas. Vamos comer mexerica, né? Espero encontrar vocês numa próxima oportunidade. Sintam-se todos e todas calorosamente abraçados, com muito afeto. Cuidem-se, continuem se cuidando, para manter a saúde sua e das pessoas que moram com vocês. E vamos em frente, né? Vamos em frente com fé, que é o que a gente tem que ir. Claire, obrigada. Abdômen. Abdômen para você também. Lagartear no sol com uma bergamota, que delícia, né? Coisa boa. Então tá, gente. Fiquem com Deus. Vou deixar aqui o meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que queiram perguntar, ou depois. Então, tá aí o meu e-mail. Caso
precisem, precisa perguntar, mandar uma reflexão, alguma coisa, tá bom? Não, gente, fica com Deus. Bom trabalho para todos, bom final de semana, cuidem-se e até uma próxima. Tchau.